A história começa apresentando Orun, um aventureiro talentoso tanto na espada quanto na magia, mas é justamente isso que causa sua expulsão do grupo de heróis. O líder Oliver diz que deu várias oportunidades para ele evoluir desde a infância, porém afirma que Orun ainda não atingiu o nível necessário para continuar ao lado deles. Descobrimos que Orun e Oliver criaram o grupo há 8 anos e foram os primeiros a alcançar o 94º andar da Grande Masmorra do Sul, ganhando assim o título de Grupo dos Heróis. Oliver explica que a equipe precisa obrigatoriamente de um encantador para funcionar bem. Na última incursão, ao lutarem ao lado de outros encantadores, ficou claro que Orun não se comparava aos de Rank S. O problema é que o verdadeiro talento de Orun sempre foi a espada, mas como o grupo precisava de um encantador, ele acabou assumindo essa função por ter a maior aptidão mágica entre eles. Ele comenta que chegou a criar um estilo próprio de magia para tentar compensar suas limitações, mas Oliver responde que isso já não importa, porque eles encontraram alguém para substituí-lo. Nesse momento, Orun entende que a decisão já estava tomada. Mesmo assim, ele agradece ao grupo por todos os anos juntos. A mulher do grupo que está com eles o chama de incômodo, dizendo que ele sempre queria decidir tudo e isso a irritava bastante, e o rotula como um faz-tudo, alguém que sabe fazer várias coisas, mas só até o rank A. De volta ao presente, vemos Orun ativando buffs para aumentar seus atributos. Com o corpo fortalecido pela magia, ele derrota facilmente um grupo de goblins. Ainda bem que ele não perdeu sua técnica com a espada. Mesmo que os buffs tenham duração limitada, ele criou um estilo próprio que mistura encantamentos e combate corpo a corpo, decidido a nunca mais ser visto como um simples faz-tudo. Depois da luta, ele ativa o cristal de teletransporte para registrar aquele ponto e poder retornar dali na próxima visita à masmorra. De repente, um grupo de aventureiros aparece correndo em desespero. Eles discutem porque deixaram uma garota para trás, já que não tinham força suficiente para enfrentar os orcs. O líder afirma que o melhor foi abandoná-la, dizendo que a vida dela não vale o risco, afinal, ela tinha acabado de entrar na equipe. Orun se incomoda ao ouvir aquilo, porque entende perfeitamente o que significa ser descartado por um grupo. Sem hesitar, ele critica a atitude deles por terem deixado a garota para morrer. Um dos aventureiros tenta se justificar, dizendo que simplesmente não tem poder para resgatá-la. Um deles parte para cima de Orun, mas ele o derruba com facilidade e pergunta aos outros onde a garota está. Vemos então a jovem cercada por vários orcs, erguendo uma barreira para se proteger enquanto é atacada por todos os lados, até que a defesa começa a se romper. Achando que aquele era o seu fim, ela fecha os olhos. De repente, Orun surge usando magia de vento para afastar os monstros e avança direto contra eles. Ela se surpreende ao ver um espadachim utilizando magias de suporte em pleno combate. Enquanto ele atravessa os orcs com golpes rápidos, ela se pergunta se ele é um espadachim ou um encantador. Orun reforça sua lâmina com magia, deixando-a ainda mais afiada, e continua eliminando os inimigos enquanto ela percebe o quão habilidoso ele é. É como se ele estivesse usando ninjutsu e taijutsu ao mesmo tempo, usando o ninjutsu para fortalecer o seu taijutsu, como alguns ninjas habilidosos de Naruto fazem. Depois que todos caem, ele pergunta se ela está ferida, e a garota começa a chorar ao perceber o quanto esteve perto da morte. Ele a acompanha até a saída da masmorra e se despede, mas ela o impede, dizendo que precisa agradecê-lo direito e se apresenta como Sofia Claudel. Ao ouvir o sobrenome dela, ele reconhece o nome e também acha o brasão em suas roupas familiar. Mesmo assim, ela o convida para jantar, dizendo que quer agradecer de forma adequada. Ela o leva até um restaurante elegante, e ao ver o mesmo brasão na placa do local, ele percebe que ela pertence à guilda Coelhos Prateados do Céu Noturno. Orun sabe que essa é uma das maiores guildas do reino. Ele também conhece a irmã dela, Selma, que o reconhece na mesma hora. Ele comenta que já fazia um tempo desde a última vez que se encontraram, deixando Sofia curiosa sobre como ele a conhece. Então ele explica que Selma é famosa por ser a encantadora mais poderosa do continente. Foi ela quem idealizou a estratégia de dividir funções dentro das equipes. Desde então, atacantes e defensores lutam na linha de frente, enquanto os apoiadores dão suporte estratégico por trás. O grupo de heróis também adotou essa ideia, e por isso Orun foi forçado a se tornar o encantador. Mas depois que Selma o superou no último raid, eles decidiram se livrar dele. Selma então pergunta se ele está tentando se aproximar de sua irmã de 14 anos. Orun rapidamente se defende e diz que não é nenhum Jiri, foi só um jantar. Mas Selma fica irritada ao ouvir isso. Ela entende como se ele estivesse dizendo que Sofia não é boa o bastante. Sofia pede para a irmã ser gentil. Lembra que ele salvou sua vida na dungeon. Ela também admite que foi sozinha até lá. Selma a repreende por ter saído sem permissão. Diz que ela não pode fazer isso de novo. E depois pede desculpas a Orun pela forma como agiu. Ele responde que está tudo bem. Então os três continuam o jantar. Durante a conversa, falam sobre o último raid. Sofia percebe que Selma parece saber muito sobre Orun. Então Selma explica que ele é bastante popular. Afinal, ele é membro do grupo de heróis. Sofia fica sem jeito ao ouvir aquilo, mas Orun revela que já não faz mais parte do grupo dos heróis. Ele explica que deixou a equipe. Selma então pergunta por que decidiram dispensá-lo. Orun responde que eles tinham seus motivos. E Selma percebe que agora ele é um agente livre. Por um instante, ele acha que ela vai convidá-la para entrar nos Coelhos de Prata. Então já se adianta dizendo que quer ficar sozinho por um tempo. Mas Selma observa que ele entendeu tudo errado e revela que na verdade tem um trabalho perfeito para ele. Ela quer que ele participe da expedição de ensino da guilda no dia seguinte. Explica que um grupo de aventureiros rank A liderará os recrutas. Durante 3 dias, eles descerão 50 andares da Grande Masmorra. Orun arregala os olhos ao ouvir isso. Ele comenta que até os melhores aventureiros levam pelo menos 6 meses para descer 50 andares. Mas
Selma rebate dizendo que é possível fazer em 3 dias. Basta seguir o caminho mais curto até o objetivo. Mesmo assim, Orun continua achando que o cronograma deles é completamente insano. Então, Selma admite que ele tem razão, mas explica que os patrocinadores da guilda exigem que o plano continue como está. Orun entende que o verdadeiro objetivo é levar os recrutas até os chefes. Afinal, um chefe aparece a cada 10 andares da masmorra. Ele sabe que, se os novatos conseguirem explorar níveis mais profundos sozinhos, a guilda inteira ficará muito mais forte no futuro. Selma se impressiona com a percepção dele, porque é exatamente esse o plano da guilda. Ela explica que muitos novatos acabam morrendo ao enfrentar chefes. Por isso enviaram um aventureiro de alto rank para acompanhá-los. O foco é fazer com que os recrutas registrem os cristais de teletransporte nos andares mais profundos possíveis. Mesmo assim, Orun questiona se não é errado ele participar, já que essa missão é tão importante para a guilda. Selma responde que respeita muito ele como encantador, e isso pega de surpresa, deixando-o até um pouco feliz. Mas no fundo, ele não entende o motivo, porque sabe que sua magia não chega nem perto do nível dela. Ele deixa claro que não quer voltar a atuar como encantador, e conta que tem outros planos em mente. Sofia ainda tenta convencê-lo a entrar na expedição, mas ele responde que precisa de um tempo para decidir. Orun explica que já mudou seu caminho, e que, se participar, será apenas como espadachim. Isso pega Selma de surpresa, mas ela diz que não vê problema nisso. Inclusive comenta que, se a situação apertar, ele provavelmente voltará a usar magia de suporte. Ela então pede que ele apareça na sede da guilda no dia seguinte, caso realmente queira aceitar a proposta. Depois disso, Orun conversa com o senhor comerciante. O homem agradece por ele sempre divulgar sua loja, mas Orun diz que não poderá continuar fazendo isso, já que não faz mais parte do grupo dos heróis. Ele acredita que, sem esse título, ninguém mais vai ouvi-lo, só que o senhor responde que isso não importa, e afirma que continuará sendo grato a ele de qualquer forma. Mesmo assim, Orun sente que se tornou irrelevante, mas o velho diz a Orun que isso é só o começo, e que ele deve seguir o caminho que acredita ser o certo. No dia seguinte, Orun vai até o quartel-general dos Coelhos Prateados. Selma demonstra alegria ao ver que ele decidiu aparecer. Ele então conhece o líder da guilda, chamado Vince, e pergunta diretamente sobre a tal expedição de ensino. Vince comenta que deixará a Selma explicar os detalhes, e a conversa começa a revelar algo interessante. Antes de Orun chegar, Selma já tinha falado com Vince. Ela contou que ele havia saído do grupo de heróis, e comentou que, sem ele, o grupo talvez não fosse tão forte. Vince concordou com essa análise. Ela sabia que a magia de suporte de Orun foi essencial para que eles alcançassem o topo. Mesmo que seus feitiços não fossem os mais destrutivos, a velocidade com que ele os conjurava era absurda. Além disso, ele utilizava magias originais, criadas por ele mesmo. Ao avaliar tudo com calma, Selma percebe que ele possui todas as qualidades que um verdadeiro encantador precisa ter. Agora que ele não faz mais parte do grupo dos heróis, ela acredita que os Coelhos Prateados podem voltar ao topo. Vince fica incrédulo por terem deixado Orun partir, e Selma explica que encantadores raramente recebem o devido reconhecimento. Mesmo assim, ela sabe muito bem que Orun é forte. De volta ao presente, Selma apresenta o plano. Eles pretendem alcançar o 51º andar em apenas 3 dias. Orun descobre que haverá 10 grupos de novatos e apenas 5 acompanhantes experientes. Os recrutas enfrentarão os monstros diretamente, e os acompanhantes só intervirão se algo sair do controle. Mas Orun estranha um número reduzido de suporte. Na visão dele, deveriam ter mais pessoas para garantir segurança. Selma responde que os novatos precisam sentir pressão, que o estresse faz parte do crescimento. Só que Orun percebe que essa não é a história completa. Ele sente que estão escondendo algo dele. Afinal, ainda é um estranho dentro da guilda. Mesmo assim, decide aceitar e ajudá-los. Então Vince informa que ele receberá 2 moedas de ouro adiantadas, e mais 10 caso a missão seja concluída com sucesso. Orun se surpreende com o valor. Afinal, aquilo equivale a praticamente um ano inteiro de despesas. Selma explica que o pagamento reflete o quanto ele é valioso. Eles sabem exatamente o peso que ele tem em uma equipe. Depois disso, Orun segue até a entrada da masmorra. Lá, encontra os demais integrantes da expedição, e percebe que Sofia também participará. Ele comenta que ela fica bem usando o uniforme da guilda. Sofia cora na mesma hora, mas Selma provoca, perguntando se ele tem namorada. Segundo ela, ele parece experiente em elogiar uma dama. Orun responde que não tem ninguém, mas sabe conversar com garotas, já que havia mulheres no grupo dos heróis. Selma então se lembra de que todos viviam na mesma mansão. Sofia pergunta onde ele está hospedado agora, e Orun revela que está ficando em uma pousada, embora esteja procurando um lugar para chamar de lar. Selma estranha a pergunta de Sofia, e começa a imaginar se a irmã pretende visitá-lo depois, mas Sofia rapidamente diz que foi só curiosidade. Percebendo o clima pesado entre os membros, Selma comenta que todos parecem tensos, então pede que Orun a ajude a aliviar o ambiente, e orienta Sofia a se reunir com o próprio grupo. Ela conduz Orun até os outros acompanhantes, e afirma que podem confiar nele, já que é forte. Mas Orun pede que não criem expectativas exageradas. Ele se apresenta como atacante de linha de frente. 2 deles, Anten e Bernard, dizem que são defensores. Uma garota chamada Cat se apresenta como curandeira. Com Selma atuando como encantadora, Orun percebe que a formação está bem equilibrada. Ainda assim, se pergunta algo importante: quem teria assumido a linha de frente se ele não tivesse aceitado participar? Então descobrimos que a guilda perdeu seu as recentemente, e que Selma queria que Orun ocupasse esse lugar, mas Vince era contra a ideia. Afinal, Orun também é encantador como ela, e isso poderia deixar a formação desequilibrada. Mesmo assim, Selma acredita que ele é a única esperança. Já faz 1 ano que a guilda não evolui como antes. Ainda assim, ela se pergunta se ele realmente se sairá bem como atacante. Ela o leva até os novatos, e anuncia que eles alcançarão o 51º andar, porque Orun estará ao lado deles. Selma revela que ele fazia parte do grupo de heróis quando chegaram ao 94º andar da masmorra. Isso
significa que ele conhece aquele lugar melhor do que qualquer um ali. Os novatos ficam impressionados ao ouvir isso e passam a acreditar que ele os guiará até o objetivo. Selma manda todos se prepararem, a expedição está prestes a começar. Orun pede que ela não exagere tanto, mas Selma diz que só falou a verdade e lembra que é dever deles garantir que os novatos possam manter a calma e focar totalmente na masmorra. Descobrimos que, no fundo, ele queria o título de herói apenas para continuar ajudando o velho com as compras, mas agora teme que sua reputação esteja manchada. Selma então pede que ele acompanhe o grupo 10. Segundo ela, são os novatos mais promissores. Ela acredita que podem alcançar os andares intermediários se aprenderem a agir como um verdadeiro time, por isso quer que Orun os treine. Ele cumprimenta os integrantes do grupo e percebe que Sofia está entre eles, mas algo chama sua atenção, porque são apenas 3. O líder, Logan, explica que os demais não conseguiram acompanhar o ritmo deles. Mesmo assim, Orun se preocupa. A postura de Logan parece arrogante demais. Ele revela que também é encantador e afirma que no futuro superará até Selma. Já a defensora do grupo, Carol, diz que não precisa de escudo nem armadura. Segundo ela, os monstros sequer conseguirão tocá-la. Orun percebe que Carol pretende desviar de todos os ataques, mas explica que ser uma defensora baseada só em esquiva é complicado. Logan comenta que os instrutores já alertaram sobre isso, só que ela simplesmente decidiu ignorar os conselhos. Sofia se apresenta como atacante de retaguarda, e Orun sente um pequeno alívio por ver alguém mais equilibrado ali. Mesmo assim, ele já imagina que a missão não será simples. Dois membros claramente têm pontos problemáticos. Ao entrarem na masmorra, todos ficam mais sérios. O clima muda completamente. Carol então pergunta por que ele saiu do grupo dos heróis, mas Orun responde que isso não é assunto dela. Ela revela que Sofia comentou que alguém incrível se juntaria ao time, e pergunta se ela estava falando dele. Então Sofia conta como Orun salvou sua vida. Depois disso, Carol passa a enxergá-lo como um herói, enquanto Orun se pergunta se Sofia mencionou aquilo apenas para tranquilizar o grupo, e começa a pensar que ela talvez seja mais atenciosa do que aparenta. Dois lobos avançam na direção deles, mas Orun ativa uma armadilha e os empala sem dificuldade. Ele pensa que essa é a forma mais eficiente de lidar com monstros que só atrasam o grupo. Não há tempo para batalhas desnecessárias. Ao chegarem ao 20º andar, Orun começa a analisar melhor seus companheiros. Ele percebe que Logan é, na verdade, um gênio quando o assunto é encantamento, mas ainda falta experiência, principalmente na hora de liderar e dar ordens claras. Carol consegue cumprir o papel de defensora. Ela tem uma velocidade aceitável, porém seu estilo é imprudente demais, e Orun conclui que ela precisa de equipamentos mais confiáveis. Sofia não brilha tanto quanto os outros dois. Ainda assim, já está acima do nível de um iniciante comum, e ele sabe que com o tempo ela continuará evoluindo como aventureira. Eles derrotam o chefe do 20º andar. Depois disso, Selma orienta todos a seguirem para o próximo nível e registrarem seus cartões de guilda, para que possam encerrar o dia. Depois disso, Orun comenta com Selma que o grupo 10 tem muito potencial. O problema é que ainda não agem como um time, e ele teme que Carol acabe se colocando em risco demais. Selma responde que ela já melhorou bastante, o que faz Orun se perguntar como ela era antes de entrar na guilda. Mais tarde, ele volta para a estalagem e percebe algo que o incomoda. O grupo de heróis está estampado na primeira página do jornal, e agora contam com um novo encantador. Orun imaginava que em breve todos saberão que ele foi substituído. Ele começa a pensar em como os novatos reagirão, e teme que a imagem que tem dele mude completamente. No dia seguinte, ele vai até o ponto de encontro, mas é surpreendido por alguém inesperado. Lena está ali. Ela comenta que faz tempo que não o vê. Descobrimos que ela também faz parte do grupo de heróis, e Orun se lembra de que ela sempre foi gentil com ele, mesmo quando os outros já o tratavam como descartável na época em que estava prestes a ser expulso. Ele pergunta diretamente o que ela quer, então Lena diz que ele deveria voltar para o grupo. Orun responde que duvida que os outros o aceitem, e menciona a matéria do jornal. Lena admite que está ali por iniciativa própria, mas promete tentar convencer os demais a aceitá-lo de volta. Ela acredita que o grupo ainda precisa da força dele. Orun percebe que ela está falando sério. Mesmo assim, deixa claro que não pretende retornar. Lena então relembra a promessa que fizeram no passado, conquistar a grande masmorra juntos. Ao ouvir isso, Orun se abala, mas lembra que aquela promessa incluía Oliver, e foi justamente Oliver quem o expulsou. Por isso, acha que nunca poderão cumpri-la. Ele se afasta enquanto pensa que ainda queria ver os três realizando aquele sonho, só que, no fundo, sabe que é tarde demais. Já não existe mais espaço para ele no grupo de heróis. Ele se recorda do que dizia a matéria, que havia sido expulso do grupo dos heróis por fraqueza. Ao chegar ao ponto de encontro, percebe que todos comentam sobre ele. Mesmo assim, cumprimenta os novatos normalmente, mas sente que o clima está diferente do dia anterior. Selma pede desculpas por tê-lo usado como exemplo. Ela não sabia que ele tinha sido afastado do grupo. Orun diz que isso não importa e promete continuar apoiando todos. Os outros acompanhantes ainda o admiram por ter alcançado o 94º andar. Ele então conversa com o grupo 10 sobre a notícia. As garotas acham que aquilo só pode ser exagero, mas Logan encara Orun diretamente e pergunta se a história é verdadeira. Sem rodeios, Orun confirma. Foi afastado por ser considerado fraco, por não corresponder à imagem de herói que esperavam dele. Mesmo assim, Sofia não demonstra dúvida. Ela viu com os próprios olhos como ele derrotou uma horda de orcs em segundos. Orun explica que é forte o bastante para guiá-los até o 51º andar. Pode não carregar mais o título de herói, mas ainda assim promete protegê-los. As garotas confiam nele sem hesitar. Já Logan começa a duvidar. Ele pensa que foi ingênuo por ter se impressionado tanto no dia anterior. O grupo retorna à masmorra. O plano agora é avançar do 21º ao 35º andar. Até o 31º, os recrutas devem assumir a liderança,
faça. Orun apenas observará. Sofia e Carol lidam bem com os monstros pelo caminho e conseguem manter um bom ritmo. Ao chegarem ao 31º andar, se deparam com um grupo de goblins. Dessa vez, Orun começa a dar instruções claras. Logan fortalece as duas com sua magia. Carol parte para cima e elimina os goblins sem grandes problemas. Mas então surge um orc, e Sofia congela ao vê-lo. O trauma do ataque anterior ainda está vivo. O monstro começa a avançar lentamente. Logan olha para Orun confuso e se pergunta por que ele não está fazendo nada. Na mente dele, isso só confirma que Orun não é confiável. De repente, Orun age. Ele lança um feitiço de debuff e desacelera o orc. Em seguida, diz para Sofia respirar fundo. Ela não está lutando sozinha. Recuperando o foco, Sofia conjura sua lança de fogo e derruba o orc de uma vez. Orun fica genuinamente impressionado. Ele não sabia que ela dominava magia avançada, e a elogia pelo controle que demonstrou. O grupo então avança até o 35º andar. Lá, encontram uma aranha gigante bloqueando o caminho. Logan hesita, achando que não são fortes o bastante, mas Orun mantém a calma e dá instruções objetivas. Pede para Logan reforçar os atributos do time. Carol parte para o ataque sem perder tempo. Ela corta as costas da criatura com precisão. Orun a alerta para tomar cuidado. A aranha é venenosa. Mesmo assim, Carol consegue desviar enquanto mantém o monstro focado nela. Sofia entra em ação novamente e usa um cortador de vento para arrancar as pernas da aranha. Carol começa a comemorar antes da hora, mas Orun a interrompe. A batalha ainda não terminou. Ele ordena que Logan aumente sua força e sua técnica imediatamente. Nesse exato momento, a aranha prende Carol com sua teia. Orun analisa a situação com calma. Ele acredita que Carol é forte o bastante para cortar a teia. Logan começa a perceber que Orun já havia previsto aquilo. Mesmo assim, Carol ainda luta para se soltar. Orun dá novas ordens rapidamente. Pede que Sofia prepare uma flecha de pedra e avisa Logan que o reforço dele está prestes a acabar. Ele precisa conjurar novamente. Nesse momento, Orun entende algo importante. Logan só consegue manter 3 feitiços ativos por vez. Então ele decide agir. Usa a própria magia de suporte para aumentar o fio das lâminas de Carol. Com o corte reforçado, ela finalmente consegue se libertar da teia. Sofia termina a conjuração e dispara a flecha de pedra. O projétil atinge a aranha em cheio, esmagando-a de vez. As garotas comemoram a vitória. Orun então diz a Logan que o triunfo só foi possível graças ao suporte que ele forneceu. Logan agradece por Orun ter cuidado delas, mas lembra que já é hora de recuar. Após saírem da masmorra, Selma parabeniza todos pelo desempenho e reforça que o dia seguinte será o último. Por isso, precisam descansar e estar prontos. Anten e Bernard chamam Orun para jantar com eles. Ele percebe que os dois não ligam para a notícia do jornal, então aceita o convite e decide acompanhá-los. Enquanto isso, Logan está em uma carruagem com as garotas. No caminho, ele pergunta a Sofia sobre o dia em que Orun a salvou. Ela relembra a rajada de vento e a magia de suporte que ele usou contra os orcs. Logan reconhece o feitiço. Era o mesmo afiado que ajudou Carol a se libertar da teia, mas algo o intriga. Se o feitiço só funciona em armas, então Orun estava usando uma espada? Sofia confirma que sim. Ele derrotou os orcs empunhando uma lâmina e explica que, depois de sair do grupo dos heróis, ele passou a lutar como atacante. Isso deixa Logan ainda mais impressionado. Para ele, não faz sentido. Orun pareceu o encantador perfeito e suas ordens sempre foram precisas. Logan começa a refletir sobre o debuff que Orun usou contra o orc. É uma técnica tão complexa que nem Selma costuma utilizá-la com frequência. E ainda assim, Orun a conjurou com naturalidade. Ele também se lembra da luta contra a aranha. A formação funcionou perfeitamente. Cada movimento parecia calculado, porque Orun havia orientado todos com precisão. Logan percebe que o último ataque da aranha já estava previsto por ele. Enquanto todos lutavam, Orun analisava o campo inteiro. Nesse momento, Logan entende. Orun é brilhante. Então surge outra dúvida. Por que alguém assim decidiu virar atacante? Sofia relembra como ele eliminou os orcs em segundos, sem hesitação, sem desperdício de movimento. Logan finalmente aceita a verdade. Além de encantador excepcional, Orun também é um espadachim extremamente habilidoso. Ele percebe que estava errado ao julgá-lo apenas pelo que leu no jornal. Orun não é fraco. É um gênio capaz de dominar qualquer função. Naquela noite, enquanto isso, Orun janta com Anten e Bernard. Os dois fazem questão de pagar a conta como forma de agradecimento. Durante o jantar, eles perguntam como foi o tempo dele no grupo dos heróis. Orun responde que quase não teve momentos de descanso. Estava sempre ocupado, sempre treinando ou planejando. Anten e Bernard acham a notícia do jornal absurda e dizem para ele simplesmente esquecer aquilo. Então perguntam por que decidiu virar atacante. Orun explica que, no começo, ele era espadachim no grupo dos heróis. Desde criança, sempre quis empunhar uma espada. Seu maior exemplo foi o avô, que certa vez derrubou um monstro para proteger a vila. Foi ali que decidiu qual seria seu caminho. Mas os dois querem saber por que ele acabou se tornando encantador. Orun explica que, nos andares mais profundos, os monstros eram muito mais fortes. O grupo começou a ter dificuldades para avançar e perceberam que precisavam de um encantador. Entre todos, ele era quem tinha maior aptidão para essa função, então acabou sendo escolhido para o papel. Anten comenta que no fim das contas a escolha deles não foi errada, afinal chegaram até o 94º andar, mas Orun balança a cabeça. Para ele foi justamente ali que tudo começou a dar errado. Os dois perguntam o que ele quer dizer com isso, só que Orun percebe que falou demais. Ele se desculpa e afirma que do jeito que as coisas estão, o grupo dos heróis nunca passará do 94º andar. Bernard então pergunta qual seria na visão dele o espadachim ideal. Orun fica em silêncio por um instante e responde com sinceridade. O espadachim ideal para ele é alguém capaz de fazer de tudo, um aventureiro versátil, que consiga explorar os andares mais profundos sozinho. Alguém que não dependa de um papel fixo, que lute, analise e se adapte. Esse é o tipo de aventureiro que ele quer se tornar. E é aqui que essa parte da história termina. Se você quer ver
ver a continuação dessa jornada, deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que achou. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.